como nós já oramos, pedindo a direção do Senhor, a revelação da palavra, nós vamos hoje falar de um assunto que é muito importante para as nossas vidas. Eu quero confessar para os irmãos que é um assunto que a gente muitas vezes fala dele, mas que muitas vezes nós ainda estamos muito longe de conhecer e estar fazendo aquilo que Ele quer. Nós queremos estar falando sobre a vontade de Deus. Confesso aos irmãos que é um assunto que eu também, e é um tema que eu também estou buscando conhecer. Deus tem falado comigo e eu desejo repartir com os irmãos. Porque temos entendido, irmãos, que toda a nossa vida aqui nesta terra, ela se resume em uma coisa só. Nós conhecemos a vontade de Deus e fazemos a vontade de Deus. E, se Deus permitir, nós vamos estar, por algum tempo, falando sobre esse tema, a vontade de Deus. E, para hoje, nós vamos começar num texto bem conhecido. Um texto que revela para nós a vontade de Deus. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Creio que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia em todo o mundo. Mais lido. João 3, 16. Então, partindo do pressuposto que o assunto é a vontade de Deus, então, vamos ler sempre os textos da palavra do Senhor, pedindo que o Senhor revele para nós qual é a vontade dEle. Amém? Então diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o nosso desejo, nosso objetivo nessa noite é conhecer a vontade de Deus através das Escrituras, quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que a vontade de Deus qual é? Em João 3,16. É nos dar a vida eterna. Deus amou o mundo, enviou Jesus, amém, enviou, para que nós pudéssemos crer nele. Por quê? Porque Deus nos amou, porque Deus enviou Jesus, para que nós pudéssemos crer nele. Porque Deus deseja nos dar a vida eterna. Então, dar a vida eterna ao homem é a vontade de Deus. Por que é a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, por causa dessa condição do homem, já nasce separado de Deus, já nasce condenado ao inferno, porque a própria palavra de Deus, aqui se você for ler o versículo 17, de João 3, ele diz:
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus tem, em sua vontade soberana, nos dar a vida eterna. E o meio dele nos dar a vida eterna foi através da fé no seu Filho e no seu sacrifício, que foi feito ali na cruz, crendo na nossa inclusão com ele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. É assim que Deus preparou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Deus quer nos dar a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Você já parou para pensar? O que é a vida eterna? Abra a sua Bíblia. Nós vamos ver segundo a palavra. João capítulo 17. A vontade de Deus é nos dar a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Olha aqui que Jesus diz o que é a vida eterna. João 17, 1 a 3. Depois nós vamos ler também 1 João, capítulo 5, versículo 20. Tá bom? Para nós entendermos o que é essa vida eterna que Deus quer nos dar. Então diz assim, João 17. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então a vontade do Senhor é nos dar a vida eterna, mas o que é a vida eterna? Então Jesus vai explicar para nós o que é a vida eterna. Então Jesus disse: Pai, tu me deste poder sobre toda a carne. Para quê? Para que eu pudesse dar aos homens a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus. Então a vida eterna é conhecer a Deus e reconhecer que Ele é o único Deus e não há outro Deus fora dele. Ter a vida eterna é conhecer a Deus e reconhecer que Ele é o único Deus. Mas ele continua dizendo: e também a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus, e a vida eterna também é conhecer Jesus. Mas como que nós podemos conhecer a Deus?
Só tem um meio de nós conhecermos a Deus. E é através de Jesus. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Mas ninguém pode conhecer a Deus se não for através de Jesus. Então Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Muitas pessoas têm procurado conhecer a Deus de diversas formas. Muitas pessoas têm buscado conhecer Deus através da religião, têm buscado conhecer Deus através das Escrituras, têm buscado conhecer Deus através da oração, através da meditação, através da ciência. Mas será que as pessoas vão poder conhecer a Deus através dessas coisas? Eu creio que não. Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que a vida eterna é conhecer a Deus e é conhecer Jesus. E Jesus disse que Ele é, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Então não adianta você ter uma religião, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você orar para poder conhecer a Deus, você meditar, você procurar através, prova através da ciência, para querer tentar conhecer a Deus e provar que Deus existe. Você pode até ter um conhecimento sobre Deus, através das Escrituras, através da religião, através da ciência, você tem um conhecimento sobre Deus, mas conhecer a Deus verdadeiramente, irmãos, não está condicionado a nada dessas coisas. Porque o único meio de nós conhecermos a Deus e que Deus preparou para nós o conhecermos, e conhecemos a sua vontade para nós, é através de Jesus. Cantamos aqui um cântico, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se você deseja conhecer a Deus, então só tem uma forma de você conhecer a Deus. É através de Jesus Cristo. Porque só Ele conhece a Deus. Porque Ele veio de Deus e se revelou a nós. Se você for no livro de Hebreus, capítulo 1, pode abrir. Você vai ver que Deus, Ele procurou se revelar e se fazer conhecido aos homens de diversas formas. Mas a Bíblia diz que agora, por último, Ele desejou, Ele estipulou, Ele preparou só um meio dele ser conhecido, e é através do seu Filho. Olha o que diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho. E o versículo 2 diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. E ele diz, continua dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até aqui.
Então Deus, irmãos, Ele deseja se revelar a mim, Ele deseja se revelar a você. E Ele preparou um meio de se revelar a nós. E é através de Jesus Cristo. Então muitas pessoas têm procurado conhecer a Deus, mas eles estão procurando conhecer a Deus segundo a sua própria vontade, segundo seu próprio conhecimento e não segundo aquilo que Deus preparou. Mas é muito importante, irmãos, que nós conheçamos a Deus, porque o conhecimento da vontade de Deus, irmãos, para nós é a suprema vontade de Deus, que nós o conheçamos. Quando a gente olha para a própria palavra de Deus, quando eu estava meditando aqui em conhecer a Deus e as diversas formas que as pessoas procuram conhecer a Deus, eu lembrei da história de Jó. Jó era um homem que o próprio Deus testemunhou acerca da sua vida. Quando Satanás, ali naquele texto, aparece diante de Deus, Deus argumenta ali com Satanás, dizendo: olha, você viu o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então nós vemos que Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó, Deus conhecia o coração de Jó. E quando a gente olha para a história de Jó, a própria palavra, e ele com sua própria boca, ele diz que ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Vamos ver o que Jó diz a respeito do seu conhecimento de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um conhecimento de Deus, e um conhecimento da vontade de Deus, só segundo os nossos olhos, segundo o nosso coração. E nós não temos um conhecimento da plena vontade de Deus para que nós possamos descansar na suficiência de Deus. E por isso que muitas vezes nós ficamos ansiosos ou decepcionados com Deus, quando algumas coisas acontecem na nossa vida. Porque muitas vezes nós pensávamos que conhecíamos a Deus, mas na verdade nós não conhecíamos. Nós só tínhamos um conhecimento, talvez intelectual, um conhecimento somente de ouvir falar do que Deus é, do que Deus faz, mas eu ainda não tinha tido uma experiência, um relacionamento com Deus. E quando a gente olha para a história de Jó, a gente vai ver que Deus permite que Jó passe por várias situações na sua vida. E o propósito de Deus permitir aquelas situações na vida de Jó, certamente era para que Jó pudesse, muito mais do que conhecer Deus e ouvir falar, Jó pudesse ter um relacionamento com Deus. E por isso que aqui no capítulo 42, Jó diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso
relatei ou falei do que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, Senhor, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos, eu ouvi. Mas agora, te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só. Como que muitas vezes nós temos um conhecimento de Deus e da vontade de Deus que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas muitas vezes está relacionado com a nossa própria vontade. Jó tinha um conhecimento da vontade de Deus. E por isso o seu coração temia a Deus. E o texto lá vai dizer, até quando seus filhos faziam alguma festa, não estavam junto com ele, ele oferecia sacrifício para que seus filhos, se seus filhos tivessem cometido algum pecado, ele pudesse então estar ali oferecendo um sacrifício para que Deus perdoasse os seus filhos. Isso é um conhecimento. Mas não é todo o conhecimento da vontade de Deus, é uma parte. Jó tinha um conhecimento que fazia com que ele praticasse coisas para poder agradar a Deus. Mas o que Deus queria de Jó, não é que ele praticasse coisas que pudesse agradar a Deus, mas é que a vida dele estivesse toda de acordo com a vontade de Deus. E Jó reconhece isso. Senhor, eu conhecia somente o Senhor de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. E eu me abomino, Senhor, por tudo que eu fiz até agora, Senhor. Para querer te agradar. Sem se preocupar, Senhor, em qual era a sua vontade. Jó conhecia Deus, mas como ele mesmo afirmou, de ouvir falar. Ele precisou caminhar um bom tempo com Deus, sendo provado, para reconhecer que na verdade ele não conhecia Deus. Quantas vezes isso acontece conosco, né, irmãos? A gente na nossa vida começa a tomar decisões, a agir, e muitas vezes nós agimos dessa forma: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Quem não fez essa oração? Quem não fez essa oração um dia? Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Mas será que essa oração é correta? Nós perguntamos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Uma coisa que Jó não conhecia, irmãos, da vontade de Deus, é que Deus desejava ser glorificado na sua vida, não só quando as coisas estivessem boas, mas Deus desejava ser glorificado na vida de Jó todos os dias, independente das circunstâncias. O que Jó não conhecia
é que a vontade de Deus, apesar, como diz lá Romanos, capítulo 12, ali no versículo 2, diz: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não vai ser boa para mim. Na maioria das vezes, ela não vai estar de acordo com a minha vontade. Por isso, nós não devemos fazer esse tipo de oração. Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Mas nós devemos orar assim: Senhor, qual é a tua vontade? Jó, quando estava ali naquela prova, ele começou a duvidar da bondade de Deus. Ele começou a confiar muito em si mesmo, na sua autojustificação diante de Deus, que ele não merecia aquilo que ele estava passando, porque ele orava, porque ele buscava o Senhor, porque ele fazia sacrifícios. Mas será que o Senhor tinha pedido tudo isso para ele? E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós queremos agradar a Deus com aquilo que nós estamos dispostos a oferecer para Ele. E não agradar a Deus segundo a sua vontade. É diferente. É diferente eu viver segundo a vontade de Deus do que eu estar orando ao Senhor para que Ele fale qual é a vontade dEle para a minha vida. Deus não tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida. Deus tem uma vontade. Nós lemos lá no início dessa mensagem. Qual é a vontade de Deus? A vida eterna para todos os homens. Então, se a vontade de Deus é que todos os homens tenham a vida eterna, então eu preciso, irmãos, estar buscando adaptar a minha vida, o meu viver, a minha forma de pensar à vontade do Senhor. E não buscar querer conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Não. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Porque se às vezes Deus for revelar para cada um de nós qual é a vontade dele para nós, nós não vamos querer muitas vezes. A gente olha para aquela passagem quando o apóstolo Paulo diz ali, quando ele tem aquela revelação, né? Que era para ele ir pregar em certo lugar, eu não lembro a passagem, mas ele disse: mas o Espírito me revelou o que me espera. Eles me esperam prisões, açoites, desprezo. Será que se Deus revelar para mim e para você, que para nós fazermos a vontade dEle, talvez nós vamos passar por momentos difíceis, será que nós vamos fazer a vontade de Deus? Por isso que nós devemos orar desta forma, mas nós devemos orar: Senhor, qual é a sua vontade? E se a sua vontade, Senhor, é que os homens sejam salvos, Senhor, então trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha no meu caráter. Para que eu possa, Senhor, estar vivendo de tal forma, Senhor, para que eu possa estar cooperando com o Senhor, para cumprir esse teu propósito. Diz assim, Atos 20, 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito,
Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Olha só, interessante, por isso que é bom ler a palavra. Ele diz: vou para Jerusalém não sabendo o que há de me acontecer. Então Paulo não orou: Senhor, olha, qual é a vontade do Senhor para mim lá em Jerusalém? Não, o Espírito diz: ó, eu quero que você vá em Jerusalém, eu estou trabalhando lá, eu quero trabalhar lá e quero te usar. Então Paulo, ele diz, então ligado pelo Espírito, eu vou, não sabendo o que vai me acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Qual seria a sua decisão diante da vontade de Deus? Se Deus revelasse para você que a vontade dele para a sua vida é que você vá lá para a África pregar o evangelho lá. Mas ele disse: ó, você vai para lá. Mas lá você vai ter uma doença muito séria. Vai chegar quase a morrer. Seus filhos vão ser mortos lá por causa do meu nome. Será que você iria? Será que eu iria? Às vezes a gente olha aqui as experiências dos homens de Deus e aplica esses versículos para nós. Porque quando a gente olha aqui, irmãos, essa experiência de Paulo, ela é um exemplo para nós, mas eu não posso aplicar isso como se fosse realidade na minha vida. Porque Paulo tinha um conhecimento de Deus e da vontade de Deus. E por isso ele decidiu viver dessa forma. Então quem conhece a Deus e conhece a vontade de Deus, então esse é guiado pelo Espírito de Deus a viver uma vida, então, que agrada a Deus, e não a si próprio. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que sei que todos vós, por quem passei pregando o Evangelho, não vereis mais o meu rosto. Amém, até por aqui. Por que Paulo não tinha sua vida por preciosa? Não é porque ele conhecia a vontade de Deus para a vida dele, porque Deus revelou a vontade de Deus para a vida dele. Não, foi porque Deus revelou a vontade de Deus. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, o que Deus disse para ele? Vamos achar. Deixa eu achar lá a conversão de Paulo. Atos 9. Deixa eu achar aqui o versículo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios
e dos reis e dos filhos de Israel. Este é meu escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então a vontade de Deus era esta: que Paulo conhecesse a sua vontade. E a sua vontade era que Paulo fosse um instrumento, fosse um cooperador com Deus, numa obra que Deus já estava realizando, que era buscar e salvar os perdidos. Então Deus chama Paulo, para que Paulo possa cooperar com ele, naquilo que ele já estava fazendo. Deus não ia começar a fazer, mas Deus já estava fazendo. Deus já tinha enviado Jesus. Deus já tinha enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava convencendo o coração dos homens. E agora Deus chama mais um homem para cooperar com ele, para cumprir a sua vontade, que é salvar. Irmãos, a hora voa, né? Então, conhecer a vontade de Deus, para se conhecer a vontade de Deus, é necessário ter relacionamento com Deus. E Deus quer ter um relacionamento conosco de intimidade. Ele quer, por isso que Ele nos chama para ser seus filhos. E para nós termos intimidade com Deus, só tem uma forma. É através de Jesus. É de Jesus estando vivendo em nós. E nós estando também em Jesus, nós vamos poder conhecer cada dia a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós estamos querendo conhecer a vontade de Deus da forma errada. E por isso nós muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus e fazemos muitas coisas que não dão certo. Por quê? Porque não estão segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso querer. Abra a sua Bíblia e vamos ler mais 2 textos, onde Deus mostra, um está em Romanos capítulo 10, como as pessoas erram por não conhecer a vontade de Deus e não aceitar aquilo que Deus determinou para que nós possamos conhecer a vontade dEle. Romanos 10, versículo 1 até o 4 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, e a minha oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Olha só, quando a gente conhece a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo começa dizendo aqui: o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é esta, que eles sejam salvos. Será que ele está orando segundo a vontade de Deus ou não? Tá. Porque a vontade de Deus era que Deus nos disse para ele: eu quero, através de você, o meu nome vai ser conhecido diante dos ímpios, dos reis, gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo agora, olha a oração dele. A minha oração, o desejo do meu coração e a minha oração é esta, por Israel, a salvação deles. Por quê? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus.
eles têm zelo de Deus, eles querem conhecer a Deus, eles têm desejo de fazer a vontade de Deus, mas está acontecendo com eles o que muitas vezes também acontece conosco. O que ele diz aqui? Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Porque o entendimento da vontade de Deus, irmãos, ele não se dá pelo nosso intelecto. Ele não se dá somente nós lendo a palavra de Deus. O entendimento da palavra de Deus vem por revelação. E revelação é dado pelo Espírito Santo. Você pode querer conhecer a Deus, ler a Bíblia para querer conhecer a Deus. Eu vou ler 10 vezes a Bíblia, porque eu quero conhecer a Deus. Pode ler. Mas se você não nasceu de novo para ter o Espírito Santo, você pode ler 100 vezes a Bíblia. Você não vai conhecer a Deus. Você pode ter um conhecimento sobre Deus. Mas conhecer a Deus verdadeiramente só tem um meio, só tem um caminho, só tem uma forma. É através de Jesus Cristo. É estando nele, é andando com ele, é ele sendo a minha vida, é eu sendo dele, é que nós vamos conhecer a Deus. E ele continua dizendo, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós, por não conhecermos a Deus e não aceitarmos essa justiça de Deus em Cristo Jesus, e não darmos lugar para Jesus na nossa vida, irmãos, nós muitas vezes estamos rejeitando essa justiça de Deus, esse conhecimento de Deus, através de Cristo Jesus, para poder ter o nosso próprio conhecimento, através da minha experiência. Conhecimento de Deus não vem pela experiência. Conhecimento de Deus vem por Jesus Cristo. Vem por ter um relacionamento com Deus. Abra também 2 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver se é o segundo ou primeiro, se eu não marquei errado aqui. Eu coloquei segundo aqui, mas é primeiro. 1 Coríntios capítulo 2, eu coloquei segundo aqui na minha anotação. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe ou ninguém pode saber as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As quais também falamos, não com palavras de... pulei um versículo aqui. Senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus. Então, quem que nos revela a vontade de Deus? O Espírito. Ele que conhece a vontade de Deus, conhece Deus, e Ele então nos revela, nos deixa conhecer a vontade de Deus. Versículo 13, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina. Então esse conhecimento de Deus não é através da palavra da sabedoria humana. Ele diz, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então ele diz, ninguém pode conhecer a Deus pela sabedoria humana, mas há um que Deus deixou para revelar a sua vontade, e é o Espírito Santo. Irmãos, quando Deus nos salvou pela fé em Cristo Jesus, Ele estava pondo em prática o seu plano eterno. Como nós até citei aqui a música que nós cantamos, Deus deseja convergir todas as coisas em Cristo. Deus deseja que Cristo tenha a preeminência em tudo e em todos. Mas para que Cristo possa ter essa preeminência em tudo e em todas as coisas, é preciso, primeiramente, que nós possamos ter uma experiência espiritual com Deus. E essa experiência espiritual com Deus, ela é através do novo nascimento. E é isso que aqui Paulo está dizendo aos coríntios, diz, olha, o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele são loucuras. São loucura. E muitas vezes nós temos tentado compreender Deus, conhecer Deus e a vontade dele com a nossa mente natural, com o nosso conhecimento natural. Não. Deus vai se revelar a nós, irmãos, pelo Espírito Santo. Deus vai se revelar a nós pelo Espírito, confirmando através da palavra. A revelação de Deus pelo Espírito, ela vai estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Deus não se contradiz. Porque a Bíblia, Jesus é que disse que quando ele fosse levado aos céus, ele enviaria quem? O Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. E qual era o ministério do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de lhes trazer à memória tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele estaria conosco todos os dias. Então, se eu desejo conhecer a vontade de Deus, então, primeiramente, eu preciso começar a ter um relacionamento íntimo com Deus, para que então o Espírito Santo possa ter lugar na minha vida. O Espírito Santo possa estar então testificando com o meu espírito as coisas que são de Deus para mim. Eu disse que quando Deus nos salvou, Ele estava pondo em prática o seu plano, salvação do homem. E quando Jesus foi ao céu, ele disse que deixaria o Espírito Santo, porque ele sabia
que o Espírito nos conduziria em toda a verdade. Porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E se nós não estivermos nele, se ele não estiver em nós, irmãos, nós nunca vamos poder conhecer a vontade de Deus. Então, precisamos saber, cada dia, que Deus sempre está trabalhando, irmãos. E Deus deseja revelar a vontade dele para mim e para você. Mas não é para a minha vida. É a vontade dele. E ele revela para nós, irmãos, porque ele deseja nos usar. Ele deseja te usar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai ver que quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, e Deus começa a pôr em prática o seu plano para salvar o seu povo, o texto lá nos diz que Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu o sofrimento do povo, e Deus diz ali para Moisés: eu desci para livrar o povo, para salvar o meu povo. Mas ao mesmo tempo que Deus revela a vontade dele para Moisés, Deus também esperava que Moisés pudesse dar uma resposta para Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se essa é a tua vontade, então me usa. Mas qual foi a resposta de Moisés? Senhor, manda outro. Não manda eu não, Senhor, porque... Vamos ler. Olha o que Moisés diz para o Senhor, quando Deus revela a sua vontade para ele. Êxodo 3, versículo 8 diz assim, é o 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu. E aí, versículo 11 vai mostrar. Versículo 10 fala: vem agora, pois, fala a vontade de Deus. Olha o que Deus fala. Deus convida Moisés para participar. Deus fala: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Deus revela a sua vontade, e aí o que ele faz? Ele nos convida. Deus revelou a vontade dele para Moisés? Revelou. Mas Deus também convida Moisés: Moisés, eu vou livrar. Eu que vou livrar, Moisés. Eu vou livrar. Eu desci para livrar, mas eu quero que você vá comigo. Você vai ser a minha boca lá, Moisés. Você vai ser a boca de Deus. Então, versículo 11 diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? Estão entendendo a questão da vontade de Deus para a minha vida? Moisés pensou: essa é a vontade de Deus para a minha vida, que eu vou lá. Não. Não é a vontade de Deus para a sua vida, Moisés, é a vontade de Deus. Se você for ou não for, Deus vai usar alguém. Porque ele vai cumprir a sua vontade, mas Deus queria usar Moisés.
Deus queria que a boca de Moisés fosse a boca de Deus, mas ele não quis. Quem foi a boca de Deus? Arão. Porque Moisés começou a dar desculpas. Quem sou eu? Ele falou, eu ir lá libertar o meu povo? Eu ir lá enfrentar o faraó? É assim que muitas vezes a gente pensa. Mas eu ir lá evangelizar aquela pessoa, mas eu ir lá e orar por aquela pessoa, não é você, meu irmão. Se é a vontade de Deus, é Deus que vai fazer, não é você. Moisés pensou que era para ele fazer, mas Deus disse, não, é eu, Moisés, que vou. Quem sou eu para ir lá? E depois tem um outro texto que ele diz, eu tenho os lábios pesados, Senhor. Isso, 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Esse é o problema, irmãos, quando nós oramos dessa forma, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Porque muitas vezes quando a gente ora dessa forma, a gente pensa que a gente tem que fazer, que é com a nossa força, que é com a nossa sabedoria. Não. Deus revelou a vontade dele. Deus chamou Moisés. Moisés, vem. Vai, porque ele até diz lá, né? No 3 ali, no versículo 12, ele disse, e disse, certamente eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando nós estamos, irmãos, na vontade de Deus, Deus tem uma promessa. Eu vou ser com você. Eu vou ser o teu socorro, eu vou ser a sua força. Eu que vou fazer. Eu só quero que você reconheça a minha vontade e me obedeça. Então eu vou ser contigo e eu vou te abençoar. A mesma palavra que ele diz ali para Abrão, quando Deus chama Abrão para sair do Egito. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então eu te abençoarei. Deus mostrou que a vontade dele era que Abraão saísse daquela terra, porque Deus queria usar ele em outro lugar. Por isso ele disse, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus convidou Abraão para trabalhar com ele, para que Deus pudesse abençoar todas as famílias da terra. Deus revelou, irmãos, a sua vontade para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos responder para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar, mas se essa é a tua vontade, Senhor, me usa, para que a glória seja do Senhor e não minha. Será, irmãos, que eu e você conhecemos verdadeiramente a vontade de Deus? E se eu e você temos conhecido a vontade de Deus, será que todas as coisas que nós estamos fazendo, realizando, estão de acordo com a vontade dEle?
Se a vontade de Deus é salvar os homens, será que a minha vida e o meu viver está contribuindo com Deus para que Deus possa salvar os homens? Pense nisso. Que nós possamos, irmãos, cada dia buscar ter esse relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos muito ocupados. Nós temos muita coisa para fazer. Nós queremos fazer muita coisa. Por isso a gente não tem tempo para parar, para ouvir qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente está fazendo tanta coisa que Deus nem pediu para nós fazermos. A irmã Mônica hoje deu um testemunho aqui, né? Ela estava preocupada com o jardim. Mas Deus estava trabalhando na vida de uma pessoa lá. E ela viu que seu jardim, que ela gosta, mas tornou sem importância diante da vontade de Deus. Precisamos pedir, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver a Tua vontade, a gente possa ver onde o Senhor está trabalhando. Peça para Deus mostrar para você. Senhor, mostra onde o Senhor está trabalhando. Lá na minha casa, na minha família, lá no meu bairro, lá no meu trabalho. Mostra, Senhor. A gente pensa que Deus trabalha depois que a gente ora, né? Eu vou orar e Deus vai trabalhar agora. Deus vai fazer. Não, Deus está trabalhando. Sempre está trabalhando. Para salvar homens, pecadores. Sempre Ele está trabalhando. Só como a gente está muito ocupado com coisas que nós queremos fazer, a gente não percebe onde Deus está trabalhando. E às vezes a gente fala assim, por que que a igreja não cresce? Por que as almas, né, não estão sendo convertidas ao Senhor? Porque nós estamos ocupados com outras coisas que não são da vontade de Deus, certamente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor, porque foi da Tua vontade, revelar a Tua vontade para nós, ó Pai. Foi da Tua vontade, ó Deus, nos chamar, para que possamos ser cooperadores contigo, Senhor, nessa Tua vontade, Senhor, de salvar os homens, lhes dar a vida eterna, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que por muitas vezes e que até por muitos anos, Senhor, temos vivido, Senhor, uma vida, ó Deus, que não está segundo a Sua vontade, mas segundo a nossa vontade, ó Pai. E por isso, muitas vezes as coisas não têm dado certo, Senhor. Por isso, muitas vezes temos ficado desanimados, decepcionados, porque, ó Deus, os nossos planos não dão certo. Mas o Senhor disse para nós, ó Pai, na Tua palavra em Isaías capítulo 55, que os Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, Senhor. E os Seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Oh, Pai, revela, Senhor, para cada um de nós, quais são os Teus pensamentos, ó Deus. Quais são os Teus caminhos que o Senhor tem andado, Senhor, para que nós possamos seguir o Senhor, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Em nome de Jesus nós Te pedimos.
Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém.